música, já sabe, né? São Paulo é o assunto agora. Falamos do Corinthians, o tricolor paulista também fará sua estreia amanhã diante do Santo André no Morumbi. E o Stefano Alba está acompanhando as novidades do time do Thiago Carpini. Eu saí falando time do Dorival Júnior. Agora já é a equipe do Carpini. E aí, Stefano, tudo bem? Boa tarde pra você. Bem-vindo ao Jogo Aberto. Que menino lindo! Boa tarde, Renato. Obrigado, Jorge. Você também é maravilhoso, Giovanelli. É isso que você falou, Renata. Estreia do Carpini. Com o novo... Foi o Chico. Chico Garcia tá com a voz parecida com a do Ronaldo, a do Chico, viu? Não consegui escutar direito aqui, mas foi o que você disse, Renata. Estreia do Carpini, estreia também do São Paulo na temporada de 2024 e estreia do novo uniforme também, né? Mas tá todo mundo ansioso para entender como o Carpini vai montar esse time. Durante a semana ele já fez coletivos 11 contra 11, mostrando quais são os titulares, mas mostrando só para quem está dentro do CT, né? Porque para a gente mesmo só na estreia de amanhã contra o Santo André. E os reforços todos à disposição do Carpini. Durante a semana o Luiz Gustavo e o Eric já tinham sido inscritos no BID, mas ontem foi também a notícia de que os outros dois reforços, o Bobadilla e o Ferreirinha, também estarão à disposição do técnico Thiago Carpini. Não foi só o anúncio do novo manto do São Paulo, né? O patrocinador Master também foi anunciado, cerca de 50 milhões aí por temporada, são 3 anos, mas aí o torcedor pode dar uma espiadinha de como vai ser esse novo manto tricolor. A gente sabe que o São Paulo é uma equipe que tem que mostrar potencial. Acho que independentemente do Dorival Júnior, chegada do Carpini, isso tem que ser deixado de lado. Aproveitou para mostrar a camisa nova, Ferreirinha. Desfile, todo mundo. Já tá sentindo falta dele? Assim, o Ferreirinha jogou bem os últimos 5 jogos dele com a camisa do Grêmio, mas é bom jogador. Eu acho que vai jogar muito no São Paulo. Ele precisava sair também por uma série de coisas. E o São Paulo precisava desse jogador. Eu acho que vai dar certo. Pois é, agora o São Paulo tem que pensar também já no Campeonato Paulista, tem outros objetivos, daqui a pouco vem Supercopa, um confronto direto com o Palmeiras, mas agora é mostrar já alguma coisa, pelo menos, diante do Santo André nesse começo de campeonato. Porque o São Paulo ganha a Copa do Brasil meio cedo, né? E aí depois ficou no Brasileiro, naquele arrasta, não ganhava nenhum jogo fora de casa, mas o torcedor seguiu abraçando, né? Especialmente no estádio, ali em casa, foi uma conexão muito grande entre time e torcida. Mas tem que voltar a ganhar o Campeonato Paulista, né? O último foi lá com o Hernan Crespo, né? O Palmeiras tem sido, né, hegemônico, né? Protagonista, inclusive, sobre o próprio São Paulo num dos títulos. E tem reforços que eu acho bem interessantes. Falta ainda um lateral esquerdo, com a saída do Caio Paulista, né? Mas assim, Ferreirinha, o Bobadilla, que já entraram no bid, o próprio Luiz Gustavo. Eu acho que agora com a expectativa do Carpini, né? Pra gente tentar ver a digital dele, né? A identidade do Carpini numa exigência muito maior, como é o São Paulo. No ano passado, acho que uma das grandes marcas do título da Copa do Brasil de São Paulo foi justamente eliminar rivais diretos, históricos, como Palmeiras e Corinthians. E depois vencer o Flamengo, uma das maiores equipes do planeta, na final. Então agora o São Paulo também vai ter que se reinventar, vai ter que mostrar algo diferente, até para batalhar mesmo por títulos. E como muda o treinador... eu gostei muito da entrevista do Carpini, que ele diz assim, eu penso muito parecido com o Dorival em algumas coisas. Outras, eu obviamente tenho divergência, mas a gente vai trabalhar antes de levar em prática. Me parece que o Carpini está chegando, até pelo apoio do Muricy, que a gente sabe nos bastidores, de uma forma muito gradativa, tranquila, sem fazer nenhuma ruptura muito grande, até porque o elenco está montado, a base está feita, tem grandes jogadores, ele até tem, assim, alternativas de sobra, né? Porque o Dorival teve que barrar o Luciano em determinado momento, o Rames Rodrigues não terminou como titular, ele tem opções. E eu estou muito curioso para ver esse trabalho do Carpini. E a gente sabe que o Palmeiras é o bicampeão paulista, o Corinthians precisa dar uma resposta com o Mano Menezes, chegada de novo presidente. Claro, muito intenso. E o São Paulo também, o São Paulo hoje, o que eu acho mais importante é que a torcida está com o time. A torcida confia nessa equipe, sabe que o São Paulo tem bons valores. O Rames tem tudo para fazer uma temporada muito melhor, já que ele ainda não aconteceu no time. Tem boas perspectivas. Tem uma base sólida, né?
Você vê que, com exceção da lateral, e é porque hoje só tem o Wellington e o Patrick Lanza, que é o menino da base, de restante, em todas as posições, se não sai mais ninguém, né? É óbvio que tinha que vender o Beraldo, não tem como fazer 20 milhões de euros, né, para o Paris Saint-Germain, uma revelação. Mas, assim, em termos de base e estrutura, o São Paulo está pronto. E se o Carpini tiver a inteligência de só deixar o barco seguir e começar aos poucos a botar suas ideias, o São Paulo pode beliscar sim esse título. E você deu a deixa, né? Vamos falar justamente do Beraldo, que está começando uma nova vida em Paris e ele conversou. Esse tem novidade no comando, né? Novo técnico para a temporada, mas a expectativa também de um ano de um passinho a mais para o São Paulo. Conquista um título inédito, volta a ser campeão, torneio expressivo. Olha aí. Carpini é o novo técnico do São Paulo, né? O ponto positivo, renovou com o Lucas Moura. Baita reforço, hein, dona? Jogador de bola, como diz o Rafael Prats. Ponto negativo, as saídas de Dorival Júnior e Beraldo. O tricolor estreia contra o Santo André, joga contra Mirassol, Portuguesa e Corinthians fora de casa. Carpini vai ter a chance para quebrar o tabu na arena, hein? Daqui a 4 jogos, tá? Aliás, é um jogo antes da decisão da Supercopa contra o Palmeiras. Contratou o técnico Carpini, as novidades do tricolor, trouxe Eric Bobadilha, Ferreirinha, né? E o Luiz Gustavo. Vendeu naming rights do Morumbi por 75 milhões, um dos naming rights mais criativos do futebol brasileiro. E volta a disputar a Conmebol Libertadores. E aí, senhores, e o São Paulo para essa temporada? É Thiago Carpini, minha gente. É uma aposta, assim, é um técnico que fez um 2023 espetacular, mas que vai ter agora a grande oportunidade da carreira. Acho que é um perfil interessante dentro do que pensa de futebol, pensando naquela projeção que o São Paulo tinha, né, de buscar um nome que mais se assemelhasse ao possível ao Dorival. A questão também muito bem falada em relação ao convívio com o elenco. Isso também é um dos pontos que sempre foi muito destacado do Carpini, mas não deixa de ser um técnico jovem, que vai pegar um clube gigantesco. Então tem essa questão de ser uma mudança drástica para o São Paulo e para o próprio, ainda mais para o Carpini. O que pesa muito, acho que é o fato de essa mudança ter já ocorrido em meio à montagem, em meio ao planejamento que já sendo executado para essa temporada. Já tinham reforços sendo contratados, muito do que o Dorival pensava. Então, de repente, o São Paulo, por mais que vai buscar alguém que ele acredita ser mais próximo ao Dorival, é inevitável que você tem que dar uma recalculada na rota. A partir do momento que isso acontece, acho que ainda o São Paulo precisaria suprir essa ausência do Beraldo, que você está falando de um dos zagueiros mais promissores do futebol nacional dos últimos anos. Mas é um São Paulo que acho que cresceu muito dentro tanto do jogo coletivo, como é um time bem estruturado, o quanto que também foi cascudo pela trajetória da Copa do Brasil. Você ganhar um título como você ganhou, batendo no Flamengo, batendo nos seus 2 maiores rivais, e ainda no momento que os Palmeiras têm sido tão hegemônico, acho que é um São Paulo que ganha uma casca muito grande. Você está falando ainda da manutenção do Lucas Moura, que faz um segundo semestre absurdo e a gente vê que esse cara ainda tem bola para jogar por muito tempo e sobrar no futebol brasileiro. Então, é um São Paulo que tem esse impacto do Dorival, a saída do Dorival, que acaba tornando um pouquinho uma incógnita do que vai ser esse 2024, mas é um time ainda muito forte. Assim, acho que é um time bem forte. Candidato real, não acho que está na mesma prateleira que o Palmeiras, mas que vai brigar muito bem, sobretudo acho que nas competições de mata-mata. Acho que talvez os pontos corridos seja um desafio maior, mas no mata-mata Libertadores, no próprio Paulistão, na Copa do Brasil defendendo seu título, acho que é um time que chega com muito prestígio. Eu acho que é a segunda força hoje do futebol paulista. É um time que incomoda muito o Palmeiras do Abel. A interrogação fica por conta da saída do Dorival. É um trabalho campeão de Copa do Brasil, o cara que foi para a seleção brasileira, o São Paulo não contava com isso. Chega um técnico muito promissor, mas que vai enfrentar uma realidade que ele não teve ainda como treinador, né? É um clube gigante, voltando à Libertadores, a gente sabe o que a Libertadores representa para essa torcida, para essa instituição, então é um desafio. Vai lidar com muita gente grande dentro do elenco, já vai ser um desafio, por exemplo, a questão do Rames, um jogador que já vem no banco. O Lucas deu uma declaração recente falando que gosta de jogar mais por dentro, né? Que pelo lado ele acaba, né, se desgastando mais na parte física. O Luciano também é um jogador que gosta muito daquele setor. Você já tem uma concorrência ali para dificultar uma presença do Rames jogando ali no setor que ele quer jogar. Carpini já vai ter que administrar isso também. Vai ter que administrar isso. Ele é um jovem técnico, acho que o Muricy vai ser muito importante sendo um escudo e um cara de respaldo para ele.
Mas é um time organizado e com qualidade no material humano ali, né? No seu elenco. Eu acho que o São Paulo vai sentir muita falta do Beraldo. O Beraldo foi um dos melhores zagueiros do país na última temporada, indo para o Paris Saint-Germain. Um cara muito seguro, com muita qualidade no passe, facilitava muito, né, essa iniciação, esse início da jogada do tricolor. Né? Nesse ponto de vista, é um jogador que vai fazer falta dentro de campo. Mas ainda acho que é um time que está à frente hoje de Santos e Corinthians, porque tem uma base mais estabelecida dentro do seu elenco e uma base campeã de Copa do Brasil. Deixa eu apimentar um pouquinho a discussão aqui. O Donan fala sobre uma segunda força no Campeonato Paulista, certo? Olhando até para a temporada, no geral. Hoje, né? A avaliação hoje. Acho que hoje o São Paulo é um time que está mais avançado do que o Corinthians, que está reformulando mais, e o Santos também. No mata-mata, olhando só para o Paulista, a gente vai sair do muro daqui a pouco, falando sobre o Campeonato Paulista. Olhando para mata-mata, para a dificuldade que o Abel tem recentemente contra o São Paulo, apesar do título em 2022. Foi a virada do São Paulo do Palmeiras para cima do São Paulo, né? Foi. Isso. Mas de lá para cá, uma superioridade do tricolor. 21 foi o título do Crespo, né? Isso. E depois em 22 o São Paulo acaba perdendo a final naquele jogo da volta, o Palmeiras aquela remontada espetacular no Allianz. Não dá para falar que é a primeira força? Será que não tem alguém que aponta o São Paulo como a primeira força no mata-mata, olhando para um título de mata-mata, como é o Campeonato Paulista? Eu não vejo dessa forma justamente pela saída do Dorival. É um novo trabalho, é um trabalho que já larga com muito descrédito, porque o torcedor do São Paulo perde um cara como o Dorival, super experiente, que organizou a casa, que ganhou um título expressivo, para a chegada do Carpini, que está encarando o seu primeiro trabalho num clube, de fato, de expressão popular, grande. Então, por esse aspecto, eu vejo que o São Paulo está um passo atrás do Palmeiras. Por mais que tenha tido sucesso nesses duelos, nos clássicos, o contexto do São Paulo gera mais dúvidas. Pô, como vai ser o encaixe com o Carpini? O Carpini foi bem contra o Palmeiras, né? Sim, foi. O Abel não ganhou dele. Foi super bem. Ganhou na final. Ganhou na final, mas teve o jogo... Não, o Carpini ganhou o primeiro jogo, né? Ganhou o primeiro jogo e depois acaba perdendo. Isso. Né? Foi muito bem naquele primeiro confronto. Isso. E acho que na fase de grupo a produção lembra também um empate. Não ganhou. Isso. Foi ganhou isso. uma vez, o Abel que foi no jogo decisivo. O jogo mais importante. Aliás, eu falei ontem, eu acho, antes de ontem, sobre o São Paulo superior ao Palmeiras nas últimas temporadas, duas últimas temporadas. E o pessoal ficou bravo aqui porque lembrou do 5-0 do Palmeiras. Ficou bravo? O pessoal ficou bravo aqui comigo. A voz na consciência? A voz na consciência ficou brava porque eu falei que o São Paulo vinha sendo superior ao Palmeiras e o pessoal lembrou bem, teve a goleada por 5-0. Mas eu faço outra pergunta, o Breler está respondendo sobre isso. Acho que o torcedor do São Paulo está esperançoso com o mata-mata, por exemplo, de poder, entre aspas, surpreender numa fase onde o São Paulo vem se mostrando muito forte nas últimas temporadas. Então, para mim estava, e a confiança do torcedor tricolor deu um passo atrás com a saída do Dorival, porque pesa muito mesmo. É um início de um novo trabalho, o Carpini vai precisar de tempo, tem questões ainda mal resolvidas, como o Donan pontuou, onde vai jogar, vai encaixar o Rames, vai continuar no banco, a tendência é essa, Luciano e Lucas Moura ocupando o mesmo espaço, precisa remontar o lado esquerdo, por mais que ele Galopo também, que tá para voltar. Ainda tem o Caio Paulista que saiu, muito bem lembrado. Então, pois é, precisa, Caio Paulista, entra o Wellington, mas já vai ter de repensar ali, talvez um jogador um pouco mais veloz, o Diego Costa se encaixa bem nesse... Perdeu o Beraldo e o Caio Paulista. Pois é, o lado esquerdo inteiro. Então, por tudo isso, eu vejo que a confiança do torcedor do São Paulo, legal, novo momento, o time conseguiu virar essa página, há muito tempo que não conquistava um título grande, mas, por outro, perdeu um cara muito importante nesse processo, enquanto o grande rival, que hoje é o Palmeiras, está ali estabilizado, o Abel renovando o contrato. E renovou o contrato, né? Um técnico sai, o outro renova o multicampeão. Então, por mais que o São Paulo tenha mexido com essa rivalidade nos últimos tempos, tenha ganhado um paulista em cima do Palmeiras, tenha eliminado da Copa do Brasil, em termos de elenco, de estrutura, de momento mesmo, o Palmeiras ainda é mais forte, mas vejo que o Carpini tem boas condições de dar certo, porque é um elenco legal, São Paulo, numa outra... Fosse o São Paulo que o Rogério Ceni pegou, por exemplo, em que tudo era desconfiança, tudo era cobrança, nenhum jogador prestava, de Coutinho, então, nem se fale, ele teria um cenário mais bombástico. Eu vejo que o torcedor pode ter um pouco mais de tolerância
justamente pelo momento ser diferente e o São Paulo ter rompido essa barreira e conquistado o título da Copa do Brasil.